Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos aqui falar um pouco sobre o Benfica, nomeadamente focar-me na questão do próximo jogo e também no mercado de transferências que tem sido que tem sido discutido nos últimos dias. Bom, o Jota Silva é um jogador que já foi referenciado para o Benfica, nomeadamente o jornal Correio da Manhã disse no sábado que o Benfica tinha interesse neste jogador e o Record, na sua edição de hoje, reforça essa ideia. E o Jota Silva quem é? É um jovem jogador português, de 24 anos, vai completar 25 no final desta época, portanto a dia 1 de agosto, e é um jogador que é um extremo esquerdo, ou segundo avançado, mas que joga com o pé direito, portanto é aquele típico extremo esquerdo que faz diagonais para dentro e que remata, porque o seu pé ao direito não é propriamente aquele jogador de ir à linha de fundo e fazer o cruzamento. Tem 1,79m, portanto é um jogador alto para a sua posição, e segundo dados do 00 pesa 77 kg, portanto um jogador é levezinho tendo em conta a sua altura, portanto tendo em conta que tem quase 1,80m, 77 kg é um peso adequado. E é um jogador que já tem duas internacionalizações pela seleção. Roberto Martínez achou por bem compensar este jogador, devido à sua boa forma, devido à boa forma também do seu clube, e levá-lo à seleção, e até teve duas participações positivas na seleção portuguesa. É um jogador que é a principal figura do quinto classificado, que é o Vitória de Guimarães, e ainda pode alcançar, inclusivamente, o terceiro lugar, porque o Vitória de Guimarães está apenas a 2 pontos do Porto. Portanto, é um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 20 milhões, mas o Benfica acredita que pode negociar este jogador por um valor a rondar os 15 milhões. E a estrutura do Benfica vê este jogador como uma alternativa válida, até porque tendo em conta que vamos ter algumas saídas do plantel, nomeadamente Rafa, que já está garantido, o João Mário fala-se que vai sair, mas não há certezas, e Di Maria também, até em final de contrato, não se sabe se vai renovar ou não, e portanto, tendo em conta que vai haver algumas saídas, Jota Silva afigura-se como um jogador com o carisma e com a dimensão estrutural suficiente para impor-se no Benfica de imediato. Pelo menos é isto que a estrutura do Benfica acredita. Mas também temos que ter aqui em consideração um outro fator. Nós, se renovarmos com o Di Maria, não se sabe se vai haver renovação ou não, até porque o Inter Miami de Messi está interessado nele, e ele é muito amigo do Messi. Com o Di Maria temos 6 extremos, portanto temos o David Neres, o Tiago Gouveia, o Rolaiser, o Childrup, que está emprestado, o Prestieri, que está na equipa B, e portanto 1, 2, 3, 4, 5, 6 com o Di Maria. Já para não falar dos outros dois jogadores que fazem essas posições, mas que não são propriamente extremos, nomeadamente o Fredrik Oshens, que não é um extremo, mas que faz muito bem aquela posição, ou o próprio João Mário, que muitas vezes, durante principalmente a época passada, foi utilizado na posição de extremo, ou de falso extremo, digamos assim. Portanto, se considerarmos ainda Fredrik Oshens e João Mário alternativas para a posição de extremo, ou de falso extremo, como queiram chamar, ficamos aqui com 8 soluções para a mesma posição. Portanto, é importante saber que, caso o Di Maria renove, que alguém vai ter que sair, e mesmo na eventualidade de Di Maria não renovar, também creio que alguém vai ter que sair, porque, de facto, são muitos jogadores para a mesma posição. Vou-vos aqui dizer os números destes jogadores, nomeadamente o David Neres, esta época, tem 35 jogos, 5 golos e 10 assistências. O Tiago Gouveia participou em 23 jogos, tendo em conta que muitos deles foi a partir do banco de suplentes, fez 4 golos e 3 assistências. Rolaiser, todos os jogos foram a partir do banco de suplentes, 7 jogos e 1 golo. Childrup tem emprestado ao Northland, ou como é que chama-se esse clube, portanto voltou à procedência, voltou à origem, está a fazer uma grande época, está a ser a grande estrela do seu clube, do seu anterior clube, com 33 jogos, 7 golos e 10 assistências. Prestiani tem 5 participações na equipa B e 1 golo. Fredrik Oshens, que tem jogado fora desse lugar de extremo ou de falso extremo, e tem 54 jogos, 4 golos e 9 assistências. E João Mário, 48 jogos, 9 golos e 3 assistências. Sendo que o Di Maria, que é o que tem os melhores números, é o que eu nem sequer recolhi os dados, mas o Di Maria é o jogador mais utilizado. Aliás, ouvi uma notícia aqui há tempos que o Di Maria era o jogador... nunca tinha jogado tantos minutos como esta época. Portanto, aos 36 anos, Di Maria bateu alegadamente o seu recorde de minutos em campo numa temporada. Portanto, ele vai com 46 jogos, 16 golos e 3 assistências, o Di Maria. Portanto, temos que ver aqui quem é que vai sair, quem é que não vai sair. Parece-me que, caso Di Maria fique, alguns jogadores terão que ser emprestados, nomeadamente, imagino o Prestiani a ser emprestado, imagino eventualmente o Tiago Gouveia ou a ser emprestado. David Neres é para ficar. O Fredrik Oshens acho que vai contar mais como extremo do que como lateral. O Fredrik Oshens é um centrocampista, mas no Benfica destacou-se essencialmente como falso extremo. Portanto, se tivermos em conta que David Neres e Fred vão jogar a próxima época, Rolaiser, para mim, é um jogador para jogar a 10, mas também temos aqui a questão do Coxo. Vamos contar com o Rolaiser para extremo. Childrup, 4. Tiago Gouveia, 5.
Portanto, eu estou aqui a pôr de fora o PSTN e o João Mário, eventualmente vai ter que sair mais alguém. Não sei quem é que vocês tirariam. E até porque também o Jota Silva poderá ser contratado em breve. Portanto, vamos ver o que é que vai dar esta questão dos extremos. Temos muitos extremos e a SAD tem que equilibrar. Portanto, é importante contratar laterais. Também já foi noticiado, nomeadamente pelo jornal O Jogo, que o Benfica vai investir num lateral e num lateral direito e esquerdo, até porque o Bá é o único lateral direito de raiz que temos e teve bastantes lesões esta época. Esta época o Bá teve uma época tremenda a nível de lesões, chegou a jogar lesionado inclusivamente na primeira fase da época. Portanto, vai-se manter o Bá e vai-se reforçar ainda a estrutura defensiva com outro jogador. O lateral esquerdo, o Álvaro Carreras, aparentemente é para ficar, tem uma cláusula de opção de 6 milhões de compra, que não é obrigatória, salvo errar 6 milhões. O Jurasek é para sair, em definitivo, e portanto o Álvaro Carreras vai ser contratado, aparentemente, mas mesmo assim vai ser contratado um outro lateral esquerdo. Relativamente ao Coxo, a estrutura do Benfica acredita que o Coxo é a solução ideal para Rafa e prevê-se que o Coxo continue a ter minutos nos próximos jogos, até porque o Rafa vai sair e, portanto, aparentemente o Coxo vai já começar a carburar naquela posição para também podermos ver aquilo que ele pode ou não pode dar naquela posição. A SAD acredita que sim, que o jogador vai explodir na próxima época e que vai ser o reforço, vai ser no fundo um grande reforço do Benfica. Eu acho que o Coxo é grande jogador, mas não tenho assim expectativas tão altas, não é? Porque o Coxo por vezes é um bocado pastelão, ou seja, tem grande talento, nomeadamente no passe, espetacular. Acho que é o melhor jogador que nós temos a nível de passe, a seguir ao Di Maria. É um jogador também de remate fácil, não é? Remata bem de longe, mas também tem aqueles apagõezinhos de vez em quando, aquela caluice de vez em quando. Vamos ver, espero bem que faça uma grande época, vamos ver o que é que vai dar. Relativamente também ao próximo jogo, relativamente ao António Silva, não é? O jornal A Bola noticiou que o António Silva não tem mesmo marcado nenhum ano passado, o Benfica estava expectante que poderia fazer um grande encaixe financeiro ao nível dos 100 milhões ou perto disso, mas os clubes que podem bater esse valor muito provavelmente nem sequer vão apresentar a proposta, porque o António Silva, segundo o jornal A Bola, não está a ter evolução expectável, ou seja, esperava-se que ele tivesse um boom esta época, esse boom não aconteceu e, portanto, o António Silva aparentemente irá permanecer no Benfica na próxima época e não vai ser o grande encaixe, porque a SAD previa que o António Silva, esta época, fosse aquele tal grande encaixe que qualquer equipa portuguesa precisa. Não vai o ser, aparentemente, apesar de ainda haver um campeonato da Europa para disputar, e esse campeonato da Europa pode ainda valorizar o jogador, mas aparentemente o António Silva não vai ser o grande encaixe que o Benfica previa que fosse esta época. Portanto, as expectativas é que se mantenham. Relativamente aos próximos jogos, o Benfica está em segundo lugar, como vocês sabem, 31 jogos disputados, 76 pontos, portanto estamos a 5 pontos do líder. E o próximo jogo vai ser já no domingo, contra o Famalicão, um jogo fora, às 20h30. Depois temos um jogo dia 12 em casa, contra o Arouca, às 18 horas. E o jogo a fechar o campeonato vai ser contra o Rio Ave, dia 19 de maio, mas ainda não se sabe a data, porque o último jogo, normalmente, do campeonato, as equipas jogam todas à mesma hora, mas ainda não está definida a hora. Bom, pessoal, forte abraço, por hoje é isto. Deixem like, até uma próxima, fiquem bem e viva o Benfica.